eu tenho um histórico um pouco atípico em comparação com outros headhunters, eu acho, né? Muitos headhunters, eles nasceram e cresceram dentro desse setor de executive search. No meu caso, eu fui executiva durante muitos anos no Brasil, de negócios, primeiro na área de marketing de multinacional, e depois eu virei diretora-geral de uma empresa americana no setor de conferências. Vim aqui para os Estados Unidos, expatriada, e estou nos Estados Unidos desde então. Mas eu estou nesse setor há mais ou menos uns 4 anos, mas a minha visão lá de trás é muito como cliente, o que me dá uma visão muito crítica, né? Até mais interessante sobre o setor. Como é que era lá atrás, né? Como é que eram as vagas e etc. Eu acho que era mais estático, tá? Então, as vagas, elas eram muito em função da descrição, né? Do job description, que a gente chama. Muito em função com as tarefas, muito bem delimitadas. E as tarefas não mudavam muito. Então, a gente brincava ali, enquanto eu era executiva, vamos fazer um copy-paste? Eu preciso de um gerente de marketing hoje. Daqui 3 anos eu vou precisar de outro. Deixa eu pegar a minha descrição de cargo de 3 anos atrás. Não mudava muito, né? Tudo era mais dentro de caixinha. Assim como, por exemplo, os departamentos eram muito delimitados. Marketing era uma coisa, finanças era outra, logística era outra, né? Também tinha muita hierarquia. Então, o que fazia um profissional júnior, o que fazia um profissional pleno, um sênior, muito bem definido. Até as indústrias eram muito delimitadas. Olha, eu preciso de alguém de óleo e gás, eu preciso de alguém do setor financeiro, muito bem definido. Muitas vezes, a responsabilidade de recrutar também, né, os nossos clientes ali, enquanto Executive Search, era muito o RH, porque como as vagas eram muito bem definidas, o RH conseguia ter um conhecimento geral. Hoje em dia, como as coisas estão mudando muito, a gente precisa muito de uma participação dos donos das vagas, né, da pessoa que está recrutando também num trabalho colaborativo junto com o RH. Então, eu acho que se eu pudesse resumir, era isso. As vagas eram muito bem definidas, muito dentro de caixas, e hoje em dia esse dinamismo está mudando bastante, e com isso o mercado de Executive Search também precisa acompanhar essas mudanças. Você diria que tinha mais participação da área de indústria e de sistema financeiro, por exemplo? Tem alguma mudança significativa? Exatamente, muito nesses sistemas financeiros mais tradicionais, né? Os bancos que têm aquelas estruturas, hoje em dia acho que está mudando também, mas aquelas estruturas bastante horizontais, né? E também as empresas de consumer goods, que a gente chama, as manufaturas, né? Então tinha ali a área produtiva, tinha o escritório que lidava com aqueles produtos tangíveis, né? Então isso definitivamente mudou para muito mais para o digital, tá? Então, acho que a tecnologia aí, ela tem uma participação muito grande, quebrando essa estrutura aí e acho que a digitalização está em todos os setores. Como é que foi o processo de perceber essa mudança ocorrendo? Como é que foi o desafio disso? Então, porque é uma coisa que não foi de uma hora para outra. Tem um processo que é lento. Você vai começando a perceber que, num determinado momento, você precisa de um profissional que entende de automação. Você precisa do cara que entende de dados, né? Ou seja, é um processo lento. Como é que foi esse processo para você? É um processo lento, ele vem, né, acho que ele vem mais fortemente há 10 anos, eles vêm acontecendo, as empresas, elas vêm olhando a tecnologia como algo um pouco distante. Nossa, a gente precisa acompanhar internamente, a gente precisa atender nossos clientes de uma maneira diferente, mas, nossa, é um processo complicado, é caro, ficava muito na mão de TI, somente de TI, né? Eu acho que as mudanças foram se acelerando e a pandemia veio para acelerar de vez isso, para dizer, olha, não dá tempo de ser... Vamos parar com o planejamento, vamos partir para ação, né? Porque a pandemia, ela gerou uma pressão econômica muito forte, né? Alguns setores deixaram de crescer, se encolheram, muitos trabalhadores foram demitidos, principalmente aqueles que não puderam estar remotos. Então, a empresa olhou para tudo isso e falou, caramba, eu preciso fazer minha transformação digital mais rápido do que eu imaginava. Então, esse processo se acelerou demais com a pandemia e ele não parou por aqui, né? Porque é um processo que ele vai se transformando. A gente tem um cenário de pandemia, tem um cenário pós-pandemia,
e as empresas estão correndo muito atrás disso. Então, eu acho que a gente tem dois grandes polos. Tem as empresas, grandes empresas aí, manufaturas, que estão em processo de transformação digital, e do outro lado a gente tem as empresas que já nasceram digitais, né? Aí a gente fala das fintechs, a gente fala de uma série de empresas que a indústria de games, por exemplo, empresas que já nasceram aí globalizadas e que já estão aí anos-luz à frente em termos de tecnologia. Elas nasceram nesse ambiente de tecnologia. E houve alguma demanda de profissionais específicos, alguma corrida por profissionais específicos? Quais que seriam? Sem dúvida. Sem dúvida. Essas tecnologias precisam ser absorvidas e esses profissionais precisam, de alguma maneira, entender essa tecnologia, né? Com maior ou menor profundidade, precisam entender. E aí eu não estou falando só de TI, né? Quem está trabalhando em marketing precisa entender de digital, de produto digital. Quem trabalha com relacionamento com o cliente também precisa agora aprender a relacionar com esse cliente por outros canais, né? Muitas vezes aí compartilhando o atendimento com o bot, né, com a máquina. Então, todo mundo, de uma certa maneira, está tendo que aprender a lidar com essa máquina. O que fundamentalmente mudou foi o seguinte: antigamente, a gente precisava de pessoas que simplesmente operassem esse mundo de dados, tá? Agora, a gente precisa de pessoas que pensem criticamente em cima dos dados, que usem os dados de uma maneira bastante analítica e usem os dados para inovar. E aí, quando eu falo em inovar, a gente está falando de inovação de produtos de uma maneira geral, inovação de serviços também, da maneira como a gente entrega os nossos produtos, por exemplo, para o consumidor. Tudo isso está sendo revolucionado por conta da tecnologia. Então, não é só quem está em TI que precisa entender de tecnologia, né? Uma outra coisa que está mudando, as pessoas estão mais em casas, mais remotas, os trabalhadores estão mais remotos. É preciso entender um pouco dessas tecnologias de colaboração, né? Se você não entende disso, você fundamentalmente fica para trás. Então, essa pressão também está em cima dos colaboradores que precisam se atualizar constantemente. O aprendizado não pode parar. Eu achei até interessante, só fazendo um parênteses, eu achei interessante que eu vinha experimentando há muito tempo, tentando fazer entrevistas online, e eu não conseguia de jeito nenhum, porque ou a pessoa não se arrumava, ou ela deixava a câmera dela toda, ela tinha colado durex, né? Então ficava embaçado. E a pandemia me ajudou demais, adorei. Projeto que eu tinha de 4, 5 anos atrás de fazer essas entrevistas foi viabilizado agora por causa exatamente disso, porque aí as pessoas começaram a entender que tinham de se arrumar, que tinham de colocar um fundo bacana, né? Então, realmente você não precisa esperar que aquela pessoa que você vai entrevistar esteja frente a frente com você. Ela pode estar na China, ela pode estar nos Estados Unidos, e você consegue conversar. Você sabe que isso aconteceu comigo também, quando eu comecei com a minha própria empresa há 4 anos atrás, há quase 4 anos atrás. Eu sempre fiz entrevistas remotas, até porque eu ficava sediada nos Estados Unidos, fico sediada nos Estados Unidos, mas por ser brasileira, faço América Latina, por falar espanhol, faço Europa também. Então, mas no começo eu sentia, olha, a gente está falando de 4 anos atrás, né? Eu sentia, sim, um preconceito, uma barreira, tanto do ponto de vista do cliente, né, que falava, nossa, mas você vai entrevistar e eu vou ter que entrevistar digital, né? E o candidato também, nossa, mas como é que eu vou me preparar para isso, né? Como é que eu faço? Como é que eu tenho que falar, tenho que me comunicar de uma maneira diferente? Então, para mim, nesse sentido, foi muito benéfico também, né? Eu acho que os candidatos estão muito mais acostumados a participar de processos seletivos digitais e as empresas também. É lógico que ainda tem muito aprendizado pela frente, mas eu acho que o mercado se tornou global e eu acho fantástico uma empresa poder, por exemplo, contar com um trabalhador global onde quer que ele esteja. Eu estou cada vez mais trabalhando vagas, Carlos, onde a empresa está, por exemplo, nos Estados Unidos e o trabalhador pode estar em qualquer lugar do mundo. Então, isso é muito disruptivo. Do ponto de vista de mercado, considerando a pandemia agora, você percebe alguma diferença entre mercados? É possível identificar diferenças entre mercados, o comportamento das empresas, das contratações em relação aos Estados Unidos, Europa, América Latina, Brasil?
Como que você avalia isso? Então, o comportamento de contratação mudou, né? Não só esse processo de contratação mudou, virou muito mais remoto, mas o comportamento também mudou. E aí eu te explico por quê. Então, antigamente, né, aquele cenário que eu te contei lá atrás, de tudo muito mais estático e dentro de caixas, as empresas procuravam muito o técnico, tá? Os colaboradores que tinham anos de experiência fazendo aquela mesma coisa. Ou o foco era muito grande na parte de educação, não que não seja importante, mas, puxa, qual escola você fez, qual pós-graduação você fez, porque, de novo, o técnico era muito importante, você mostrar que sabe fazer algo mais previsível, né? Hoje, com o avanço da tecnologia, a descrição de um trabalho hoje não é a mesma descrição de amanhã, né? Então, isso traz uma pressão muito grande de achar as pessoas certas, as pessoas que entendam da tecnologia daquele momento. Só que eu vou te dizer, é um trabalho quase impossível, porque a tecnologia vai mudando dia a dia. Como resolver esse problema? Aí que tem esse grande shift, essa grande mudança para o que a gente chama de soft skills, Carlos, que são as competências comportamentais, tá? Por quê? Eu não vou conseguir alguém que entenda 100% de todas as tecnologias, até porque amanhã a gente está mudando esse cenário. Só que eu preciso de alguém que seja aberto a aprender. É o que a gente chama, né? Aprendizado ao longo da vida. Isso é muito importante, alguém aberto ao aprendizado. Quais outras competências humanas são muito importantes? Criatividade, né? Pensamento crítico, olhar aquilo e falar, caramba, como é que a gente faz com essa mudança de cenário, né? Flexibilidade, colaboração. É muito difícil agora achar um trabalho onde a pessoa consiga concluir totalmente ele sozinha. Hoje a gente trabalha em rede, a gente trabalha de uma maneira colaborativa. Então, agora, meus clientes estão buscando muito mais competências humanas do que as competências mais processuais e rotineiras, porque essas realmente, a inteligência artificial está aí, Big Data está aí, Cloud, as tecnologias estão aí para realmente substituir esses trabalhos mais rotineiros. Já entrando na questão do futuro, como é que vai ficar a relação, por exemplo, do headhunter com o RH nos próximos anos? O que pode mudar nesse cenário? Olha, a relação é muito mais colaborativa. Da mesma maneira que os funcionários não trabalham mais sozinhos, não existe mais uma responsabilidade que seja só do Executive Search ou só do RH, né? A gente está trabalhando em rede também. Por quê? Porque a gente não consegue mais definir o candidato pela descrição. Eu preciso entender muito bem o DNA da empresa, o propósito, os valores da empresa. E esse RH, que é muito mais estratégico, conectado com o negócio, vai ser a minha ponte, né? Então, eu quero entender menos dos bits e bytes ali da tarefa e eu quero entender mais como essa empresa pensa, qual é a dor que ela está tendo e que tipo de profissional vai solucionar essa dor. Então, a gente precisa de um RH extremamente estratégico, né? Aquele RH muito nas folhas de pagamento, esse RH ele tende a assumir porque essa atividade vai ser substituída por máquinas e o RH que eu enxergo é aquele RH conectado com pessoas, com cultura. E é esse RH, essa parceria com esse RH que eu preciso para a gente encontrar a pessoa que faça o match perfeito, que seja realmente a liderança que essa empresa precisa para continuar crescendo, para não ficar para trás mesmo no mercado. Como é que você imagina que vai ser em 2025 esse processo de contratação? Como é que vai ser um dia de trabalho seu como headhunter em 2025? Você consegue imaginar? Nossa, eu acho que eu já estou sofrendo um pouco desse processo agora. Ele é totalmente digital. Como eu trabalho com pessoas do mundo inteiro, eu já trabalho de maneira digital, mas eu acho que esse processo nas empresas ainda está se transformando, tá? Eu acho que as empresas não estão 100% preparadas para fazer um processo 100% digital. De novo, a gente está falando de adoção de novas tecnologias, né? Tanto da parte de Executive Search como da parte do cliente também para controlar esses processos. Mas eu acho que a tecnologia vai ser a grande aliada disso tudo, tá? Pelo menos é o que eu procuro fazer no meu dia a dia, meus pontos de contato com o cliente são muito mais constantes, né? Porque o cliente precisa de uma resposta rápida. Eu não posso fazer uma tentativa, buscar um determinado perfil, errar e deixar para responder para o meu cliente um mês depois. Olha, não funcionou. Eu acho que igual as empresas estão aí fazendo tentativa, erros, testes, é assim que eu procuro trabalhar também para acelerar o meu processo. A gente vai por um caminho com o cliente, viu que não tá dando certo,
minha conversa é online. Ó, isso aqui não está funcionando. O que, que a gente pode mudar nesse escopo desse trabalho? Então, a colaboração, o trabalho em rede tá muito forte e eu não me vejo... eu acho que a linha entre prestador de serviço e empresa, ela tá caindo também. Eu me vejo parte da empresa, eu me vejo como um parceiro dela e vice-versa. Esse trabalho em parceria, ele é fundamental para quê? Para ganhar produtividade, para ganhar agilidade, né? E para que você tenha a eficiência mesmo do processo, né? Porque senão, de novo, eu acho que a empresa acaba não vendo valor nesse trabalho, né? Eu acho que a gente consegue especializar, ganhar agilidade, fazer com que o RH consiga se focar nos seus outros trabalhos estratégicos também, de novo, né? Como braço direito do CEO da empresa, totalmente alinhado com as estratégias do negócio.